Meu nome é Joaquim Silveira. Tenho 68 anos e toda a minha vida foi dedicada ao trabalho na terra. Nasci numa família simples no interior do Mato Grosso. Herdei de meu pai um pequeno pedaço de chão e, com muito suor e determinação, transformei aqueles poucos alqueires numa fazenda próspera. Nunca fui homem de luxos ou ostentação. Mesmo depois que o sucesso chegou, continuei usando as mesmas roupas simples, dirigindo a mesma caminhonete velha e mantendo os mesmos hábitos modestos que aprendi na infância. O homem que muda com o dinheiro nunca teve caráter de verdade, costumava dizer meu pai, e carreguei esse ensinamento comigo por toda a vida. Foi essa simplicidade que me colocou no centro de uma situação que nunca imaginei viver, num leilão de gado de elite na capital do estado, há cerca de 2 anos. Tinha ido até lá com um objetivo específico: adquirir um touro reprodutor da raça Nelore para melhorar a genética do meu rebanho. Não era meu costume frequentar esses eventos cheios de pompa, onde o exibicionismo muitas vezes importa mais que o conhecimento sobre o gado. Mas aquele touro específico, o grande campeão da exposição, tinha características que interessavam ao meu projeto de melhoramento genético. Então lá estava eu, com minhas calças surradas, camisa xadrez desbotada e botinas empoeiradas, entrando num ambiente onde os homens vestiam ternos caros e as mulheres exibiam joias reluzentes. O leilão acontecia num espaço elegante, com cadeiras estofadas dispostas em semicírculo ao redor do palco, onde os animais seriam apresentados. Garçons circulavam oferecendo champanhe e canapés elaborados. Ao entrar no recinto, senti imediatamente os olhares de estranhamento. Um segurança aproximou-se rapidamente, bloqueando meu caminho. "O senhor tem convite?" perguntou com um tom que deixava claro que duvidava dessa possibilidade. Mostrei o ingresso que havia comprado online, mas isso não pareceu convencê-lo totalmente. Relutante, permitiu minha entrada, mas continuou me observando de longe. Escolhi um lugar discreto no fundo do salão e sentei-me, observando atentamente o catálogo do leilão. O lote 37, o grande campeão, era o que me interessava. As estimativas indicavam que poderia ser arrematado por até R$1 milhão, uma quantia considerável, mas que eu estava disposto a investir pela qualidade genética que representava. Enquanto esperava, um casal elegante sentou-se próximo a mim. A mulher franziu o nariz e sussurrou algo para o marido, que olhou em minha direção com desprezo mal disfarçado. Logo depois, mudaram de lugar. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de preconceito, então apenas sorri internamente. Se soubessem que aquele caipira era dono de uma das maiores produções de soja do estado. O leilão começou pontualmente às 8 da noite. O leiloeiro, um homem de voz potente e gestos teatrais, começou apresentando os primeiros lotes. Vacas premiadas, novilhas de linhagem nobre, touros jovens promissores. Os valores subiam rapidamente, com compradores ansiosos por exibir seu poderio financeiro, tanto quanto por adquirir bons animais. Mantive-me quieto, esperando minha vez. Por volta das 10 da noite, quando o leilão já ia pela metade, decidi ir ao banheiro antes que o lote que me interessava fosse anunciado. No caminho de volta, fui abordado pelo mesmo segurança de antes, agora acompanhado pelo organizador do evento, um homem de terno impecável e expressão arrogante. "Com licença, senhor", disse o organizador, "podemos verificar seu ingresso novamente?" Entreguei o papel, que ele examinou com uma lupa de desconfiança. "Este ingresso parece em ordem, mas recebemos reclamações. Alguns convidados estão desconfortáveis com sua presença." Senti o sangue subir ao rosto, mas mantive a calma. "Estou aqui para comprar, como qualquer outra pessoa", respondi simplesmente. O homem deu um sorriso condescendente. "Entendo, senhor, mas este é um leilão de elite. Os lotes aqui custam centenas de milhares de reais. Talvez o senhor esteja no evento errado." Foi quando perdi a paciência. "Filho", disse, olhando-o nos olhos,
Não me faça perder tempo. Vim comprar o lote 37 e é isso que vou fazer. Minha afirmação foi recebida com risadas mal contidas. O lote 37, o grande campeão da exposição, era o mais caro do evento. Senhor, disse o organizador com um tom entre divertido e impaciente, aquele touro vai começar em R$ 500 mil e provavelmente ultrapassará 1 milhão. Não queremos constrangimentos. Percebi que argumentar seria inútil. Naquele momento, o leiloeiro anunciou o intervalo de 15 minutos antes dos lotes principais. O organizador aproveitou para ser mais direto. Olha, vou ser franco. Sua presença está incomodando alguns dos nossos maiores compradores. Posso reembolsar seu ingresso e pedir que se retire? Senti uma indignação que há muito não experimentava. Não pelo dinheiro, que para mim já não fazia diferença há anos, mas pelo julgamento baseado apenas na aparência. Vou ficar, respondi firmemente. E sugiro que prepare seus grandes compradores para uma surpresa. O homem fez um gesto para o segurança que segurou meu braço. Por favor, senhor, não torne isso mais difícil. Antes que pudesse protestar, senti uma mão pousar em meu ombro. Algum problema com meu amigo Joaquim? Era Carlos Mendonça, um dos maiores criadores de gado do país e, coincidentemente, presidente da associação que organizava o evento. Havíamos nos conhecido anos antes, quando ele visitou minha fazenda interessado em algumas técnicas de manejo que desenvolvi. A expressão do organizador mudou instantaneamente ao reconhecer Carlos. Dr. Mendonça, não sabia que o senhor conhecia? Joaquim Silveira é um dos melhores criadores que conheço, interrompeu Carlos. Se está pedindo que ele se retire, deve haver algum mal-entendido. O organizador gaguejou desculpas confusas, enquanto o segurança soltava meu braço discretamente. Carlos me conduziu de volta ao salão, agora sob olhares curiosos. Esses eventos estão cada vez mais cheios de gente que confunde valor com aparência, comentou ele, irritado. Vim especialmente para ver você arrematar aquele touro. Sei que está de olho nele há meses. Agradeci a intervenção, mas confessei que o episódio havia me deixado com ainda mais vontade de comprar o animal. Agora é questão de honra, disse, meio brincando, meio sério. Carlos riu. Vai causar um rebuliço. Mal posso esperar. Quando o leilão recomeçou, notei que o burburinho no salão havia aumentado. Aparentemente, a história do caipira, que foi quase expulso e era amigo de Carlos Mendonça, estava circulando rapidamente. Algumas pessoas olhavam em minha direção com curiosidade renovada, outras com visível constrangimento. O leiloeiro anunciou os próximos lotes e a expectativa crescia à medida que nos aproximávamos do número 37. Finalmente, o momento chegou. O grande campeão foi conduzido ao palco por tratadores uniformizados. Um espécime impressionante da raça Nelore, com mais de 1 tonelada de peso vivo, pelagem branca impecável e uma estrutura óssea que evidenciava sua genética superior. O leiloeiro fez uma longa e entusiasmada apresentação, detalhando as qualidades do animal, sua linhagem nobre e seu potencial como reprodutor. Vamos começar os lances em R$ 500 mil. Quem dá 500 mil para levar este campeão para casa? Várias placas se ergueram imediatamente. 600 mil, tenho 600 mil. Quem dá 700? O valor subiu rapidamente para 800 mil, depois 900 mil. A essa altura, apenas 3 compradores continuavam na disputa. Um fazendeiro conhecido por suas propriedades no Pantanal, o representante de um grupo de investidores de São Paulo e um criador estrangeiro. Quando o valor atingiu 1 milhão, o fazendeiro do Pantanal desistiu. Em 1,2 milhão, o estrangeiro também saiu. 1,2 milhão pela primeira, 1,2 milhão pela segunda, foi quando levantei minha placa. 1,5 milhão, disse com voz clara e firme. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. Todas as cabeças se viraram em minha direção, muitas com expressões de choque e descrença. O leiloeiro, momentaneamente desconcertado, recuperou-se rapidamente. Temos um novo lance, 1,5 milhão de reais. Quem dá mais?
O representante dos investidores paulistas, após consultar rapidamente por telefone, ergueu sua placa. 1,6 milhão. O jogo estava aberto. Respondi imediatamente 1,7 milhão. O burburinho no salão aumentava a cada lance. Vi o organizador que tentara me expulsar, conversando agitadamente com outros homens de terno, apontando discretamente em minha direção. 1,8 milhão. Veio o contra-ataque dos paulistas. Sem hesitar, ergui novamente minha placa. 2 milhões. Outro silêncio chocado percorreu o ambiente. O leiloeiro, agora visivelmente animado com o rumo inesperado do leilão, quase cantava os valores. 2 milhões de reais. É recorde para a raça neste evento. Quem dá mais? O representante dos investidores parecia nervoso, falando freneticamente ao telefone. Finalmente, com relutância visível, ergueu a placa uma última vez. 2,1 milhões. Olhei para o animal no palco. Era realmente excepcional, exatamente o que meu rebanho precisava. Tinha estabelecido um limite para mim mesmo antes de vir, e ainda não o havia atingido. 2,5 milhões, disse, com a mesma calma de quem comenta o tempo. Desta vez, o silêncio foi total. O representante dos paulistas baixou o telefone, derrotado. 2,5 milhões pela primeira, 2,5 milhões pela segunda, 2,5 milhões pela terceira, vendido para o cavalheiro ao fundo do salão. A batida do martelo do leiloeiro pareceu despertar o público do transe. Um murmúrio crescente se espalhou pelo recinto. Vi pessoas apontando, outras consultando rapidamente seus celulares, provavelmente tentando descobrir quem era o caipira que acabava de estabelecer um novo recorde de valor para um touro Nelore no Brasil. O organizador que tentara me expulsar agora se aproximava com um sorriso forçado, acompanhado por fotógrafos e repórteres que cobriam o evento. Senhor Silveira, que prazer tê-lo conosco esta noite. Podemos tirar algumas fotos suas com o animal? A hipocrisia era tão evidente que quase ri, mas não sou homem de guardar rancor ou de humilhar os outros, mesmo quando merecem. Claro, respondi simplesmente. Enquanto caminhava até o palco para as fotografias oficiais, Carlos Mendonça se aproximou, rindo. Você causou mais impacto do que o touro. Olhe as caras deles. De fato, era uma visão interessante. Pessoas que horas antes me olhavam com desdém, agora se acotovelavam para aparecer nas fotos ao meu lado, como se fôssemos velhos amigos. A notícia se espalhou rapidamente. Fazendeiro caipira, quase expulso de leilão, arremata touro por valor recorde. Foi a manchete de vários sites especializados no dia seguinte. Alguns repórteres mais persistentes descobriram minha história. Como comecei com poucos alqueires e, através de trabalho duro e decisões inteligentes, construí um império agrícola quase silenciosamente, sem nunca participar da vida social da elite do agronegócio. O bilionário discreto do Mato Grosso. Me chamaram em uma reportagem. Recebi dezenas de ligações de pessoas que nunca tinham falado comigo antes. Muitas oferecendo negócios, parcerias, convites para eventos. Recusei educadamente a maioria. O touro, que batizei de Lição, por motivos óbvios, foi transportado para minha fazenda e começou seu trabalho como reprodutor. Sua genética superior já se mostra na primeira geração de bezerros, exatamente como eu esperava. Quanto ao organizador do leilão, recebi dele uma carta de desculpas elaborada, cheia de justificativas e explicações. Respondi com um bilhete simples. Desculpas aceitas. Estou à disposição para ensinar que valor de homem não se mede pela roupa. Algumas semanas depois, recebi uma ligação surpreendente. Era o presidente de uma das maiores associações de criadores do país, convidando-me para integrar o conselho diretor. Precisamos de pessoas que entendam de gado, não apenas de aparências, ele disse. 2 anos se passaram desde aquela noite memorável. A história ainda é contada em rodas de criadores, às vezes com exageros que me fazem rir. Dizem que ofereci o pagamento em dinheiro vivo, tirado de um saco de estopa,
ou que cheguei ao leilão montado a cavalo. A verdade é mais simples e talvez por isso mesmo mais poderosa. Continuo usando minhas roupas confortáveis, dirigindo minha caminhonete velha e vivendo sem ostentação. A diferença é que agora, quando apareço em leilões ou exposições, sou tratado com um respeito que beira a reverência, algo que acho ligeiramente irônico e desnecessário. Aceitei o convite para integrar o conselho da associação com uma condição: que criássemos um programa para apoiar pequenos criadores, aqueles que, como eu no início, têm conhecimento e dedicação, mas poucos recursos. O programa já ajudou dezenas de famílias a melhorar seus rebanhos e suas técnicas de manejo. Lição continua sendo um reprodutor excepcional e seus filhotes já começam a ganhar prêmios em exposições regionais. Quanto ao valor que paguei por ele, foi recuperado muitas vezes através da venda de sêmen e da valorização do meu rebanho. Mas o verdadeiro valor daquela noite não se mede em dinheiro. Está nas caras surpresas, quando demonstro conhecimento técnico em reuniões, no respeito relutante de quem antes me julgava pela aparência, na oportunidade de abrir portas para outros caipiras com potencial. Como meu pai dizia, o homem que muda com o dinheiro nunca teve caráter de verdade. E eu acrescento, o homem que julga outros pela aparência nunca entendeu o verdadeiro valor das coisas. Se essa história de julgamentos precipitados e lições valiosas tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal Colheita Farta, onde compartilhamos histórias reais do campo brasileiro, com seus desafios, superações e sabedoria. A cada semana, uma nova narrativa que nos lembra que a verdadeira riqueza não está na aparência, mas no caráter e no conhecimento. Até nosso próximo encontro, e lembre-se, o valor do homem, como o da terra, não está no que se vê por fora, mas no que é capaz de produzir.